Estamos aqui para mais um ResiCast e na ocasião nós estamos com o Ricardo Castro, Márcio Massami e Márcio Cândido. Estamos aqui hoje para falar da parceria e com a tecnologia da Craft Steel Group e com a mentoria Acontece junto com o Ricardo. E estamos hoje aqui entendendo um pouquinho mais sobre tecnologia. Nós, como somos pioneiros dentro da tecnologia e trabalhamos muito tecnologia com a Residere, então para nós é uma honra, é um prazer ter vocês aqui conosco e iniciando essa parceria aí no Steel Frame, trazer essa tecnologia para Maringá de uma forma aí diferente. E eu acredito que, como nós, muitos que estão nos vendo agora também tem muitas dúvidas do Steel Frame, né, Ricardo? O Steel Com Frame certeza. é bem complexo. Mas antes da gente iniciar aqui, por favor, se apresentem. Começo. Ricardo Castro, eu tenho uma construtora chamada RW, em Presidente Prudente, e também sou sócio da Craft Steel Group. É uma honra estar aqui, sou um especialista na construção, um apaixonado pela construção industrializada, então ser escolhido para responder as suas perguntas para mim é uma bênção, né? Porque eu amo muito o que eu faço, sou, além de um entusiasta que busca cada dia mais soluções para dentro do sistema, falar sobre o sistema para mim é apaixonante. Então, primeiramente, queria realmente agradecer todos vocês pelo convite e vai ser muito bom discorrer esse tema aqui junto com vocês nesse dia. Sou Márcio Massami, né? Trabalho como corretor de imóveis, agora também representante, né, da empresa Craft aqui na região de Maringá, Londrina, região norte do Paraná. Prazer estar aqui com vocês, né, para adquirir conhecimento também, pegar informações e falar sobre tecnologia é sempre bom, né? Sempre a parceria com a Residere aqui, que já tem um tempinho e cada vez mais forte. Tamo aí. Obrigado, Márcio. Primeiramente, quero agradecer ao convite da Residere, o Léo aí, a gente se conectou para gerar um propósito. Então, eu sou o Márcio, sou sócio da Craft. Craft, ela foi pensada em solucionar problemas e conectar pessoas, e eu acredito que o propósito está estabelecido. Então, é muito grato hoje estar aqui nesse podcast e poder sanar algumas dúvidas de todo o público que deseja não só consumir esse produto, mas conhecer um pouco mais da tecnologia que está por vir. Não é o futuro, é o presente. Legal. Obrigado, Márcio. Muito bom ter vocês aqui. E tenho visto aqui na região de Maringá que tem algumas situações que a gente trava um pouco na cultura do lugar, né? E a gente sabe que a tecnologia ela não veio para travar, ela veio para realmente facilitar. Como hoje estamos pautados aí com muitas IAs e muitas informações diferentes, como no seu tempo lá atrás, eu não é da minha época, que eu não sei como que funcionava, mas disse que tinha um tal de MSN, ICQ, Orkut, essas coisas inteiras, que na época era a melhor tecnologia da época, então se falava muito disso, né? E hoje não se tem um histórico disso, em contrapartida também tem as suas melhorias com os outros canais de comunicação, como o WhatsApp, Instagram, que veio aí praticamente tirou do mercado num aspecto com uma melhoria tão grande que já teve uma situação que o aceite foi melhor, mas porque está todo mundo vendo e acompanhando, né? É igual a tecnologia hoje com as IAs. As IAs já é muito tempo, estávamos aqui conversando agora há pouco e falando sobre automação. Automação tem se evoluído cada vez mais, já tem se cortado os fios, já tem se cortado algumas conexões, porém na automação, uma das situações que nós vimos bastante, que pode se considerar também uma certa IA, é a comunicação com a Alexa. Desde quando temos Alexa e agora que está viralizando, ou o mercado está mais assertivo para a questão da tecnologia diretamente com a IA, com os famosos aí ChatGPT, Manus, agora o Cloud, né, que está em alta. Então, tecnologia nos move e não tem como ficar fora disso. Se você quiser estar no mercado e continuar para o mercado, você vai ter que ir conhecer tecnologias. Somos um adendo da tecnologia, gostamos muito da tecnologia. Nós já tivemos um pouco de conhecimento sobre tecnologia também na região de São Paulo. Nós sabemos que isso já está numa crescente muito despontada, assim, descomunal, para se dizer. Hoje, os grandes condomínios e os maiores condomínios da região já tem bastante disso, né, cara? Sim, Você com vai entrando em alguns condomínios lá, o que vê de esqueleto de Exatamente. Steel é muito grande, é muito Exatamente. grande.
Ricardo, e nessa área do Light Steel, o que a Craft tem trabalhado, o que vocês têm feito, o que vocês têm pontuado, onde vocês estão trabalhando hoje na região? Na verdade, essa abrangência, né, esse espaço que nós consideramos não dá mais para ficar ancorado em um só ambiente. Porque, primeiro, pela própria dor do mercado com a escassez de mão de obra. Com Né? certeza. Mas como a gente não busca somente essa solução, que é uma das respostas exatamente do que a gente vai falar sobre o sistema, que já é essa escassez, mas nós percebemos o quanto o mercado de várias grandes regiões estão crescendo em relação a essa visão em relação ao sistema. Então, o telefone não para de tocar, né? Então, a gente tem Presidente Prudente, Londrina, agora Maringá também. Nós estamos com obras em Florianópolis. Em Florianópolis, nós temos uma previsão praticamente de 5 obras que vão acontecer simultâneas, enquanto Bacana. tiver a primeira, a segunda, a terceira acontecendo agora. A gente está numa fase de soltar a primeira laje da primeira casa, né? Sim. Da Pedra Branca. Então, o nosso espaço, a nossa área de trabalho, até pela mentoria, tá? Então, ela atende nível nacional, tá? Então, através da mentoria, através da Craft, a Craft está localizada em Londrina, né? E está descendo com obra, executando em Floripa. Então, não existe um espaço totalmente... Porque o Light Frame, ele veio para isso, né? Ele veio para você ter essa facilidade, porque hoje, se você tem uma equipe que vai ficar apenas 2 meses no canteiro de obra, a equipe decide continuar onde ela está, trabalha 2 meses e vem embora e continua no ambiente dela. Sim. Então você não fica, por conta da agilidade, você não fica mais tanto tempo dentro do canteiro de obras. Sim. Principalmente na hora que a gente está fazendo essa famosa parte seca, a construção seca da obra. Então a gente pode ter mão de obra espalhada pelo Brasil inteiro, por conta também desse modelo de mentoria, além da consultoria, mas também durante a execução eu posso manter a base em Londrina ou em Presidente Prudente com equipes espalhadas, porque a pessoa fica pouco tempo no canteiro. Então não existe o desgaste de mudança, da pessoa ter que abandonar o ambiente que ela está inserido. Exatamente, então a gente consegue abranger muito mais nível nacional, entendeu? Mas hoje nós estamos com obra em Presidente Prudente e obras em Florianópolis. Bacana. Legal, Isso é bom, isso é bom. A expansão da tecnologia tem ido de uma forma bem gradual, né? E isso, quem está aceitando isso, e como diz o velho ditado, né? Quem chega primeiro bebe água Água limpa, né? Então, a gente sabe que isso tende-se a ter um formato muito bom até para nossa região. E aí, nessa situação, na sua visão, o que é a qualidade, os benefícios que o Light Steel Frame traz em relação à alvenaria comum hoje para o mercado? Eu vou fazer um comparativo, eu gosto de fazer esse comparativo, a gente ouve algumas frases na internet, principalmente assim, a profissão do pedreiro vai acabar. Você já deve ter ouvido algum isso, né? Com A certeza. alvenaria vai morrer no Brasil. A gente ouve muito isso. Mas eu não vejo isso, eu não vejo a alvenaria como uma dor, como uma concorrência. Existe uma dor de mercado que é a escassez de mão de obra, como eu já disse agora há pouco. Mas o que eu percebo, para o pedreiro, para as empresas, para os investidores, para o cliente, o Light Frame é a melhor opção. Por quê? O pedreiro já não vai ter que ficar subindo, porque a parte de subir paredes, assentar o tijolo, montagem de andaime, é onde acaba machucando mais o corpo desse profissional. Exato. Então, se você vai fazer uma concretagem hoje do radier, por exemplo, você faz só a base dessa obra e ele só faz a concretagem e vai sarrafiar aquilo ali. É a parte dele inicial. Ele sai da obra. Então, ele pode tocar, inclusive, mais obras fazendo essa etapa. Ele só volta depois que a obra está verticalizada. Então, além da mão de obra, a gente conseguir descansar um pouco mais esse profissional da área civil, se ele entender que não é uma concorrência, né? Então, eu digo até que a nossa comunicação sobre o sistema precisa ser um pouco melhor. Então, a gente precisa falar um pouco sobre isso, de que nós, na verdade, nós nos complementamos. Porque a profissão do pedreiro não vai acabar. Ela está se tornando muito mais valiosa por conta da escassez. Com certeza. Então, a gente olhando para o sistema, ele beneficia tudo. Todo mundo é beneficiado com o sistema. Principalmente pela questão energética, né? Pela questão de agilidade, pela questão de prazo. Então, o tempo de obra, vocês trabalham com obra, vocês sabem como funciona quando a obra extrapola o prazo, por exemplo. Você começa amigo do cliente e acaba inimigo do cliente. Algumas consultoras a gente vê que quebra por conta disso, né? Então, assim, mesmo a gente tendo, por exemplo, eu trabalho com a Residere faz, de organização, planejamento, gerenciamento, funciona muito bem. Dentro do sistema Light Frame, funciona muito mais ainda, porque é totalmente tecnológico. Você consegue fazer um controle total desse sistema, estando aqui dentro, entendeu? Com a base de dados que a equipe de obra está enviando para vocês. Então, todo mundo se beneficia com isso. Todos os prestadores, desde elétrica, porque muda, você já sai daquele cano colado e vai para um PEX.
que só encaixe. Então você tem proteção das mangueiras corrugadas, o eletricista consegue visualizar tudo que ele está fazendo dentro do canteiro e ele só autoriza fechar a parede depois que ele liberou toda a fiação. Então, do começo ao fim, o sistema tem essa organização e essa visão que você consegue ter da obra diferente quando você fecha um cano e você faz o reboco dele. Então, aí entraria assim essa diferença dos dois. Eu consigo mapear toda a minha obra antes de fazer o fechamento. Então, eu consigo testar água, consigo testar elétrica, tudo, e depois eu faço o fechamento interno. Então, acho que são esses pontos que trazem essa diferença. Fora a questão do desperdício, né, gente? Hoje, você tem no mínimo 25% a 30% de material quando você tem uma equipe boa, né? Às vezes você tem uma equipe mais complicada, terceirizada, você tem uma questão de caçambas se encher mais na sexta-feira, né? Deu 4 horas, vai muita massa pro... E assim, infelizmente, por uma questão mesmo de desrespeito com o próprio sistema, né? Porque assim, se a alvenaria realmente funcionasse como ela deveria, a gente não estaria falando de steel frame nessa mesa agora, não é? Então, a alvenaria funciona muito bem quando você tem uma equipe, quando você tem gestão, sim, dá para entregar no prazo, sim, uma obra de alvenaria, vocês sabem disso, que vocês têm resultado para isso, mas o Light Steel Frame veio exatamente para sanar, não ter dúvida sobre isso, principalmente questão financeira. Se eu orçar uma obra em 1 milhão, ela vai acabar em 1 milhão. E dependendo da situação, como a gente estava falando um pouco antes, a gente consegue diminuir um pouco esse custo lá né? Então a gente consegue fazer essas reduções. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, perfeito, perfeito. Hoje, a única diferença e o detalhe maior disso para nós hoje é que com o modelo Residere hoje, o nosso cliente também tem essa perspectiva de custo e prazo. Então, hoje ele não vai estourar o prazo e não vai estourar o custo, porque a gente chama de imóvel na planta e o contrato dele é global. Então, toda a parte do valor da obra, se a obra ficar em 1 milhão, é em 1 milhão. Ela não vai ter um desponderamento sobre isso. E se o prazo também, a gente também, graças a Deus, já colocamos tudo no documento para já não ter esse despontário sobre essa questão de obras que a gente sabe que o mercado tem sofrido bastante. A não ser quando entramos em acordo, quando pedimos o cliente quer alguma alteração, né? é um aditivo Claro. e tudo mais, isso é natural em obra. Se alguém falar que obra roda 100%, corre, porque é uma mentira. Exatamente. Obra tem problema. Falou que é obra, tem problema. Sempre vai ter um problema. Ainda mais obra com gestão humana, né, Márcio? Não tem como fugir disso. Mas aí eu acredito, por isso que eu acho que a Residere entendeu essa dor do mercado e se posicionou para sanar, entendeu? Exato, colocando parceiro junto no sistema. Exato. E com isso agora com o Light Steel, ele tem uma outra situação que é o que você mencionou, que é o tempo, né? Sim. E o tempo hoje, nós entramos em 2 soluções já para o nosso cliente. O primeiro, que é mais as dores maiores hoje dos clientes, né? Às vezes com a questão do prazo eles até entendem e tudo mais, não é uma dor tão latente, mas a dor maior é estourar o orçamento e o prazo, tempo. Eles já vêm para nós porque nós temos toda a expertise, toda a previsibilidade, toda a forma de trabalhar em relação ao tempo, que ele não vai precisar parar para gerir a obra, ele não vai precisar parar para acompanhar a obra. Então, nós fechando agora essa parceria, o cliente entendendo as vantagens e os benefícios que eles têm no steel frame, ele não vai ter que mexer na obra dele, acima de tudo, a obra que ia ficar ali seus 12 meses, ela vir para 6, 5 meses de obra, para ele é o tempo que ele mais quer. Claro. É o tempo que ele mais quer. Ô, Ricardo, e nessas situações, quais tipos de obras são mais indicadas para o Light Steel? Olha, vou falar exatamente pela experiência daquilo que a gente já executou e o que eu venho vendo no mercado. Hoje nós tem galpões sendo construídos em Light Steel Frame. Legal. Tá? Ele vai exigir um cuidado maior, como exige um projeto estrutural bem elaborado, mas hoje o comercial e o residencial é a base do Light Steel Frame. E tem uma situação muitas vezes, né, Ricardo, que as pessoas por não conhecer, e aí por não conhecer o produto, mas tem umas empresinhas pequenas também, né, trabalhando com Light Steel Frame já há bastante tempo, né, que tá aí no comercial, né, fazendo. Não, e tem uma pessoa muito pequena também, que não sabe nada sobre investimento, sobre finanças, um tal de Roberto Justus, né? É verdade. Não é ninguém no país assim, 0 a 0. E ele tem a maior empresa de Light Steel Frame hoje no Brasil. Ele passou por essa experiência de ter uma casa construída para ele, e ele experimentou, ele percebeu isso, né? Então, hoje ele é um dos que mais produz o aço de Light Steel Frame no Brasil. Tem uns projetos arrojados em relação a isso, né? Então, ele é uma das referências. Ele trouxe muito valor para a gente do mercado também, principalmente em relação aos eventos, que a gente participa bastante. Então, a voz dele tem muito peso, né? Sim. A pessoa, pô, peraí, é justo, ele não vai entrar nesse jogo para perder, né?
Antes disso, ele analisou muito, ele também é um cara experimentado em outros países, né? Venciou muito esses países modernos com a tecnologia já funcionando. Então, assim, tem muita gente grande jogando esse jogo e cada dia mais empresas estão percebendo essa solução para o mercado, né? Então, a Residerio já funciona muito bem utilizando a alvenaria, já entrega o resultado que a alvenaria precisa, já satisfaz seu cliente. Então, o Light to Frame, na verdade, é um over-delivery, é uma entrega excessiva mesmo, entende? Cara, não, a partir de agora eu quero entregar algo a mais. Então, e aí, é isso que eu digo. Então, a maioria das empresas que procuram o Light to Frame como referência ou tem uma dor muito grande com mão de obra, ou estão querendo extrapolar o excesso de entrega. Sim. Entende? Então, como vocês. Então, falando abertamente, não estou puxando sardinha não, tá bom? Eu falo Acho bom, porque... né? A maioria das empresas que nos procura para falar sobre o sistema, eles realmente estão pensando em entregar algo a mais, porque eles já atingiram o objetivo deles dentro do sistema de construção convencional. Mas eles falam, não, peraí, eu acho que a gente consegue ser melhor ainda. E aí é onde a gente entra. E aí a gente fica muito feliz de ser essa solução, né? Então, essa é uma das ponderações que eu preciso fazer também pela sua pergunta, de que quem está olhando o sistema com esses olhos são pessoas que também já perceberam, né, o poder disso e sabe o quanto isso pode alavancar o seu negócio, né? Exato. Então, Léo, desculpa, posso pegar um gancho aqui Com certeza. na resposta do Ricardo? Uma dúvida pertinente que sempre aparece para a gente é verticalização, né? Eu posso construir um projeto aí de 3, 4, 5 pavimentos? Qual que é? É uma pergunta assim, simples, né? Correto. Mas a questão técnica, né? Por que não se dá, se não dá para... não, prédio não dá, não vai aguentar. Prédio não vai, o vento Não, vai, mas vai derrubar. até quanto eu consigo subir, entendeu? Não, deve ser só pelo menos um Uma ferro mais lajezinha, né? Uma lajezinha só, no máximo duas, porque Tipo a casa dos três ferro, né? porquinhos. É ferro, não tem jeito. Não vai exportar nada. Respondendo a sua pergunta, muito bom a sua pergunta. Por norma, nós temos uma especificação de 3 pavimentos, por norma. Mas nós estamos vendo prédios com 5, 6 pavimentos já sendo construídos. A norma, ela é a nossa base, a norma é a nossa Bíblia, né? Ela é a base daquilo que a gente vai... Não vou nem comparar com a Bíblia, porque a Bíblia, na verdade, não é só a base, mas ela é o nosso documento que nós precisamos seguir à risca. Mas nós temos projetistas estruturais experimentados no mercado que já construíram várias obras de 5 pavimentos. A minha obra é de 3 pavimentos, a gente está terminando agora. Então são 560 metros de obra, onde tem a loja, um apartamento, nós temos um lounge na parte de cima. Então, assim, nesse caso, até já aproveitando para responder uma pergunta que você não fez, mas já vou trazer essa resposta, a diferença entre light steel frame e steel frame. Essa minha obra ela é de steel frame, ela tem 2 substratos de base estrutural dessa obra. Uma é o aço leve, que é isso aqui, e outra é o aço pesado, o aço laminado, né? Então, são as vigas I, na espessura especificada por projeto. Mas, como qualquer outro projeto, a base total disso está realmente no projetista. Entendi. Então, depois que você faz todos os testes de carga, sabendo o que aquela obra vai comportar de carga, você pode fazer até 5 pavimentos. Então, essa RT é a base de qualquer projeto. Então, você pode... Nós já vimos dos Estados Unidos pavimentos com 7, 8, até 10 pavimentos, tá bom? Sim, já sim. existe. Uhum. No Brasil ainda existe um pouco... É por conta da questão de tradicionalidade, né? As pessoas ainda têm um pouco esse receio do estilo, porque é aço e tal... Então, quando a gente começa a responder as perguntas e quando você tem um case para mostrar o resultado térmico, acústico, questão de sustentabilidade, a facilidade de manutenção dessa obra. Então, quando você traz a economia energética, aí as pessoas começam, opa, peraí. Porque, na verdade, também proliferou na internet muitas respostas assustadoras, Sim, né? sim. Tem muita gente postando, falando muita coisa, construindo casa com perfil de drywall. Então, existe uma diferença muito grande, gente, tá? A gente vai falar sobre isso. O perfil de steel, ele começa de 0,80 milímetros, tá? Para cima. Passou de 1,5, ele já começa a se tornar outra coisa. Então, abaixo de 0,80, ele é drywall. Então, as pessoas não podem construir casas, eu falo isso para vocês, não construam casas se vocês não olharem que a chapa do metal tem que estar especificada dentro das normas. Por isso que é interessante também ter uma empresa que tem essa base de conhecimento, né? Mas você pode construir. Se respondendo a sua pergunta, a gente já está construindo essa de 3, já tem Imprudente, já visitei obra de 5 e eu já vi obra de 6 pavimentos. Legal, bacana. E eu acredito, para a parte comercial também, a gente vai ter um case agora no Mato Grosso, né? Que vai ser o primeiro hotel, né? Exatamente. Já está acontecendo essa obra, que é um hotel, se eu não me engano, também são de 5 pavimentos. Tem um hotel também de 3 pavimentos aqui em... se não dá, Aqualinda,
né? Tem um hotel também, se eu não me engano, é 4 pavimentos lá. A própria Center Steel, que é uma empresa muito conceituada em questão de projeto, ela tem uns prédios de 5 pavimentos. Já está funcionando, né? Então é um grande amigo da Metro Construtora que está fazendo. E são 5 pavimentos e é de familiar, vários apartamentos. Legal. Muito bom, muito bom. E um detalhe, falando sobre a questão de resistência e tudo mais, e climático. Ele não vai aguentar chuva, é ferro, vai enferrujar. Legal. Vai vir um ferrugem, vai corroer tudo, né, Márcio? Porque Claro. assim, não sei, vai sol e chuva, como que é sol e chuva nisso? Vocês Uma fortalecem muito com essas perguntas. Mas a pergunta é o quê? É mito ou fato? Mitos e verdades do Light Frame, muito bom. Bom, vamos lá, pessoal. Só para vocês entenderem, o aço do Light Frame ele é um aço galvanizado, né? Então ele tem uma proteção anti-corrosão, então ele não enferruja. É claro que você, como na alvenaria, você precisa tomar cuidado com ele, tem alguns cuidados que você precisa ter. Não é só ir lá cortar o aço e montar. Então nós temos 2 sistemas, que é o sistema engenheirado, onde a fábrica manda para você os amarrados já, a parede, você manda o projeto, ele cria a parede e manda para você com as perfurações, já cortado, você só tira o pacote. Por isso que a gente fala da perda, que a gente não tem perda no engenheirado, é 0. Então a gente consegue montar isso tipo offside, num galpão, para depois levar para o canteiro de obras. Então já vem tudo os furinhos pronto. Prontinho, prontinho. Esse amassadinho é para que encaixa um dentro do outro, então a fábrica já manda esse amassado para ele fazer o encaixe. Ele já vem desse jeito pra gente. Tá? Inclusive, vou mostrar uma coisa para vocês, que é interessante, mas eu vou responder a sua pergunta a respeito do... Ele é galvanizado, então não tem problema de corrosão. Inclusive, para a área marítima, nós temos o Z350, que já é uma zincagem a 2 km do mar, que precisa ser esse tipo de aço. Entendi. E a gente sabe que se você comprar um carro de uma praia, daqui a um ano, você vai saber que aquela pintura já foi feita umas 3 vezes porque ele corroeu, né? Então, essa galvanização, ela suporta tudo isso. Então, toda a questão de água, por exemplo, as pessoas nem gostam que eu falo muito sobre isso, mas eu preciso frisar esse zelo, principalmente na hora da contratação. Tem algumas coisas que nós fazemos que a gente cria camadas de proteção ainda dentro desse sistema, entende? Então, ele por si só já é funcional, ele precisa ser funcional, só precisa durar 50 anos, como qualquer obra de alvenaria. 50 anos. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com essa obra, a limpeza dentro dessa obra, ela acontece diariamente. Com aspirador, limpando, lavando o tempo todo. Então, por isso que eu digo que é uma equipe mais educada, não em questão de educação, mas em questão de processos. Sim. Então, nós temos um perfil totalmente galvanizado que suporta essas intempéries. Antigamente, nós tínhamos uma placa USB. Não sei se vocês já viram uma placa de madeira. Sim. Ela, antes da norma, ela é utilizada para ajudar a travar essa obra. Hoje já não pode mais. Por quê? O que vai mandar na questão do tipo de perfil, a espessura, a altura, é o projeto estrutural. Então, às vezes você vai na prefeitura, hoje você não precisa mandar um monte de projeto para a prefeitura para liberar seu projeto para construção, correto? Sim. Não precisa chegar elétrico, hidráulico, estrutural, nada. Uma planta baixa, você já manda ali, é uma volumetria, né? Para execução, não, nós precisamos de todos os projetos. Então, a gente organiza a obra antes. Uma obra que sai do projeto bem organizada e planejada, ela acontece melhor no canteiro. Sim, sim. Então, esse é um material que você tem vários tipos de fechamento e todos esses fechamentos são pensados também, como você falou, de clima para cada bioclima. Então, não é a mesma placa que eu utilizo aqui em Maringá que eu vou usar em Presidente Prudente, 40 graus. Então, o projeto vai especificar para a gente qual é o melhor fechamento para essa obra. Qual é o melhor isolamento termoacústico. Não é... Hoje nós temos empresas que vendem material, pode ir lá pegar, e sai muito material. Mas quando nós olhamos para o sistema como um todo, nós vamos entender que no sul eu tenho incidência de 14 externo e eu tenho uma incidência de 30 interna. Então, esse aquecimento acaba gerando condensação dentro da parede, que é o que acontece na alvenaria convencional. Então, se esse aço ele é galvanizado, ele é um aço dentro das normas, não importa a condensação que ele tem ali dentro, ele vai suportar todas essas intempéries que pede as garantias e dentro da norma, entendeu? Muito bom. Legal, bacana. Então, se a resistência dele também é fora do padrão, não é uma resistência... Como alguns falam, não, vou construir que isso aí não vai que isso cai, vai que não aguenta. É óbvio que o que acontece são pessoas que não utilizam o material correto, igual você mencionou há pouco, isso. que o drywall não é o steel frame. Drywall não é steel frame. E aí onde acontecem os problemas na obra e acaba condenando o material como um todo, né? Exatamente. Inclusive, o próprio light steel frame, o próprio aço do light steel frame, você precisa buscar empresas sólidas que entregam um trabalho de qualidade, porque
essa proteção que a gente faz no sistema vinculada a projeto, empresa, execução e cliente final precisa ser uma proteção geral. Porque quando eu entrego essa obra, a gente entrega um caderno, um manual dessa obra, a gente precisa entender que é como você compra um carro. Você vai comprar uma Ferrari hoje, você vai entender que você tem alguns processos para fazer. Se você só colocar combustível e rodar, Não dá, tá não, perdido. não funciona. Na alvenaria também. Tem algumas coisas que você precisa olhar, né? No sistema convencional, precisa olhar, vamos ver como tá a parte Sim. hidráulica, vamos fazer os testes, ver como tá a caixa d'água. Às vezes a gente passa 10 anos sem saber como tá a água lá que a gente tá bebendo, às vezes. Ai, meu Deus. É ou não é? um perigo. Fato. Quantas vezes Vai você subiu na sua caixa d'água para ver como tá? Vai ver a caixa d'água ainda é de... É de fibra, de fibra, cimento? fibro-cimento, exatamente. E com material cancerígeno ainda, não é nem o verdade. novo. Não é nem o novo É bem ainda. por aí, é bem por aí. Então, a gente entrega, é um modelo educativo porque todos protegem. Porque quando eu entrego o contrato para o cliente, ele sabe que tem alguns cuidados para ter a longevidade além do esperado. Então, todo o sistema, em cada parafuso, o parafuso que está sendo instalado aqui, ele tem que ser organometálico, ele tem que suportar a carga de cisalhamento, que é essa carga de descanso de peso sobre ele. Então, todo o sistema ele é planejado antes, ele é pensado antes. Então, às vezes eu vou entender que eu vou ter que usar um parafuso melhor quando eu estiver em área litorânea. Entende? Então, essa obra começa no projeto. Então, quando eu entendo o cliente, entendo o bioclima de Maringá, por exemplo, eu falo assim, opa, eu tenho uma temperatura X, dentro aqui, o pessoal costuma utilizar o ar-condicionado X, porque existe meio que um padrão, Sim. né? Então, a gente começa a fazer essa análise e fala assim, não, essa é a melhor placa de fechamento. Aqui nós vamos usar uma cimentícia, ou nós vamos usar um sistema AVES, né, que é o isopor para fachada. Então, acontece às vezes de usar somente na incidência de sol, então a gente coloca um produto diferente para controlar essa temperatura, não gerar tanta condensação dentro da parede. Vocês já perceberam que nas obras de alvenaria acontece a tinta lá embaixo ela começa a pipocar, né? Uhum. Sim. Tudo que existe tem condensação. Então nós temos o nosso corpo, por exemplo, quando a gente está suando, está existindo uma diferença de temperatura interna e externa. Então a gente acaba, o superaquecimento faz a gente suar. Dentro do steel frame nós temos soluções para isso. Nós temos uma manta hidrófuga ela chama manta hidrófuga, tem várias marcas, que funciona como a pele humana. Então ela é impermeável, porque não entra água no nosso corpo quando a gente joga água. Mas quando tem condensação, ela faz a casa respirar. Ela joga essa água para fora. Entendi. Na alvenaria, a gente ama tinta esmalte lavável, não é? Quem não gosta? Natural. Não, às vezes a minha esposa, né, poder lavar ali a parede, ou eu mesmo querer lavar a parede, é extraordinário. Só que eu fecho todos os poros dessa parede. Uhum. Então eu não permito que ela faça respiração. Então ela fica um tempo, daqui a pouco quando você puxa a casca da parede, sai a tinta toda. Então, dentro desse sistema, é só material respirável. Só material que seja à base d'água. Então, o processo de proteção e de longevidade está totalmente ligado ao conhecimento que você tem. A Risderi trazendo isso para cá, em parceria com a Craft, é exatamente trazendo o sistema completo. Olha, se você fechar, vai ser analisado toda a sua casa, o convívio, entendeu? Pô, eu tenho um estúdio, então nós vamos fazer um isolamento diferente para reduzir o som. Ah, mas aqui eu tenho um banheiro onde a gente tem uma incidência de condensação muito grande. Então, nós vamos usar a placa X, entende? Então, é uma solução para cada problema, para todos os problemas. Legal, que bom que tem solução, não é só uma situação que não tem como resolver, né? E dentro disso nasce alguns mitos e verdades. Sim, claro. E quando você fala de tecnologia, fala de coisa nova, então, Sim. muito mais. No Light Steel, no Steel Frame, qual que é o maior mito e que estão rodando por aí, que não são verdades, e as verdades que realmente às vezes acreditam que é mito? Ok. Os mitos e verdades, normalmente, eles não nascem por si só, né? Ele não nasce assim, eu tenho uma Claro. dúvida. Ele nasce pela referência de um outro, não é? Exatamente. Então, nós temos Neymar, como a gente estava falando agora há pouco, né? Muitos amam o Neymar, muitos odeiam o Neymar, né? Exato. Outros, a Copa não tinha Copa até as 16h45, e daqui Agora dois tem pra Copa. frente, agora tem Copa. Até o exato. marketing das empresas mudaram agora. Opa, agora vai ter Agora Copa. vai ter Copa. Vamos colocar a camisa amarela em todo mundo. Mas tem a referência da alvenaria convencional. Então, tudo que se toca, que é maciço, dá a sensação que é muito bom. Já vem lá de trás, né? Fez barulho, tá oco, né? Tá oco. Exatamente. As pessoas não entenderam, inclusive, o poder do drywall. Que o drywall, para vocês entenderem, que o steel não é drywall não é uma parede estrutural, tá? Ela não suporta a carga, ela é só divisão de ambiente, tá bom? O steel não. O light steel frame, ele é totalmente estrutural. Ele precisa ser autoportante. Inclusive, eu tava falando isso aquela hora sobre a placa USB.
Só para mim não perder essa... Sim, por Porque favor. o aço precisa ser total, estrutural, porque você pode trocar as placas da fachada, ter algum problema e quiser fazer qualquer tipo de troca de fachada e a sua estrutura da casa fica pronta, por conta da norma. Então a norma veio e especificou que o aço precisa ser autoportante, entendeu? Então, voltando para a pergunta. Dos mitos, é frágil porque é aço. E aí quando você faz os testes, por exemplo, não vou nem ir para o aço, porque o aço, como eu disse, ele já é autossustentável. Nós temos norma e nós temos projetistas especializados para cada um. Fato. Então, isso, quando a gente tem projeto e quando a gente tem alguém assinando o ART, né, isso deixa a gente muito mais seguro, porque tem um profissional que valida isso. Então, por exemplo, na Caixa Econômica, o steel frame já é totalmente validado, já não é mais considerado um sistema inovador, já é um sistema convencional. Então, você clica steel na hora do financiamento, pum, já vai direto. Diferente de alguns outros sistemas que estão surgindo, como o AFES e tal, precisa de muitas DATEX, né, muitos documentos para validar aquilo para fazer a liberação. Mas dentro do próprio steel, existe o preconceito com o toque-toque, que você soluciona com vários tipos de isolamento termoacústico, lã de vidro, lã de rocha, spray foam, você já deve ter visto vários vídeos que passa a pessoa aspirando aquela espuma expansiva dentro da parede, né, que ela melhora muito a questão de condensação também. Então, as pessoas têm muito medo da placa. Você assiste um vídeo dos Estados Unidos, um filme, já viu? Alguém bate e atravessa a parede? Não, dá um tapa, já fura, já quebra, não, já eu- cai do outro lado. eu É o convido. Rook, né? É o Rook. Eu mudo meu nome, convido vocês a Calma, dar Olha, calma, a dar um Ricardo. soco aqui nessa placa e sua mão atravessar essa placa. E essa é uma placa de gesso, sistema GlassMatch, que ela tem fibra de vidro dentro dela, de lã de vidro. Então ela é termoacústica, ela é feita também para sistema de fechamento externo, né, utilizando o AFES, e aí dá um soco aqui e tenta quebrar essa placa. deixa eu ver. Nossa, Calma, gente. Não vai Léo. machucar sua mão, viu, Léo? Eu só vou- Por eu favor. só vou- Não faz isso, Léo. Eu só vou ver a placa, gente. Eu não vou dar um morro, não. A gente sabe que tudo precisa de prova social, mas não faça isso, vai se machucar. Eu só vou ver, Léo, eu é só vou, eu verdade. só vou ver a placa, eu não vou dar um morro, não. Não dá pra brincar com isso. Essa é uma Esse é um sistema, é uma parede semi-pronta. Semi-pronta. Só para receber a pintura. bacana. É isso aí. Então ele vem com a estrutura, Isso. com A membrana que eu falei, lembra da pele humana? A membrana hidrófuga. a membrana, Essa é a lã de vidro. A de dentro amarela é a lã de vidro. a lã de vidro. E Isso. essa Essa é a membrana. membrana que é hidrófuga. hidrófuga. Isso mesmo. E aqui nós temos A placa de a fechamento placa de externo. fechamento externo. Exatamente. Essa placa de fechamento externo é sempre essa? É Não, alterada? É aí que tá. É isso que eu ia perguntar. É aquilo que eu falei sobre o fechamento para cada bioclima. Então, às vezes, nós vamos utilizar essa daqui. Esse E é o essa sistema é um AFES. O sistema AFES, mas esse produto é o XPS. Você pode XPS. usar o EPS ou o XPS. E o EPS é? É isopor. Ah, o isopor que a gente faz em casa? Que a gente faz as Tem maquetes e mito, tudo mito, mais? mito. É mito, esse é um mito, tá bom? É mito. Então, a minha é casa vai mito. ser feita com aquele isopor que a gente faz as E maquetes todo pras mundo pensa crianças. isso. Todo mundo pensa. Não, mas tem gente que já comprou isopor e já colou na parede, tá? Não, você tá Isopor, brincando. tem gente, tem muito case sobre isso. Você Meu acha que não vai Deus, Meu ter? Deus. Tem muito. Então mas esse é o XPS. XPS, que nessa tecnologia Sistema traz AFES. o sistema AFES. Isso. O Muito AFES, bacana. ele reduz a temperatura, ele controla a temperatura externa, ele vai melhorar muito a funcionalidade da questão tanto energética da sua casa, como essa questão de temperatura também. Então, às vezes você usa um AFES, você não precisa gastar tanto com o isolamento termoacústico interno. Bacana. Por exemplo, eu vou usar o AFES e ainda vou usar uma lã de rocha muito pesada, ou de repente, às vezes eu posso utilizar um sistema de isolamento que seja um pouco mais simples, eu economizo, porque eu tenho uma sustentabilidade energética e de temperatura nessa fachada, entendeu? Legal. Então, cada placa para cada bioclima. Então aquela fachada, principalmente quando o projeto não foi pensado e não foi idealizado, e o cliente quer diminuir a temperatura hoje dentro do ambiente, porque o sol da 1h do meio-dia está na frente da fachada dele, ele está acabando com tudo, seria hoje um substituto para poder colocar e dar uma segurança, não só segurança, mas trazer esse conforto térmico. Exatamente. Aí eu vou dar minha opinião, por experiência própria, eu evito colar o AFES direto na parede, eu crio uma cortina de aço leve, eu crio uma parede dessa, ganho um pouquinho de espaço na fachada, porque eu crio esse bolsão de ar. Então, além da temperatura, Legal. a temperatura ela fica, até ela chegar na parede, criou-se um bolsão de ar. Inclusive, a gente pode criar um modelo de respiração, onde o ar possa entrar nessa parede, fazer uma fachada que ela seja ventilada, e você consegue fazer esse trabalho de isolamento. Então,
São soluções, para mim é apaixonante falar sobre isso, porque eu acho que só de vocês ouvirem um pouquinho, a gente já começa a entender, poxa, por que eu não pensei isso Com antes? certeza. Então, tem obras hoje sendo construídas em alvenaria total, só que com a fachada em nice to frame. Porque a fachada, às vezes, pega a incidência de sol e é mais leve. Então, você começa economizando da fundação. Se você tem uma obra em nice to frame e você fala, cara, vou fazer a fachada, você tem um balanço de fachada, como uma asa de avião, que sai 2,5 metros para fora. E aí você faz a nice to frame, você economiza, não precisa se preocupar tanto com carga, claro, dentro do cálculo do projeto estrutural, mas é 30% de diferença de peso entre concreto e nice to frame, entendeu? Muito bom. Tecnicamente é muito diferente. Muito mais leve. E esse daqui é a Essa é a tela de fibra de vidro. Essa tela de tela, fibra. ela serve simplesmente para uma coisa. As pessoas falam, é para não ter trinco e tal. Mas a função dessa tela, quando você vai fazer um radier ou um concreto, você usa aquela malha pop, não usa? Sim, Que é para manter toda essa sua estrutura, toda essa massa compactada e junta. exato. Essa tela é para segurar o base coat. Ela reduz, porque, assim, qualquer fissura que apareça, ela está totalmente escondida lá atrás, porque você tem união de placas, né? E o base coat seria? O base coat é essa massa que você está vendo. É o reboco. Bacana, o cimento. É o cimento. O cimento. Parece uma argamassa, mas não é argamassa, tá, pessoal? É um não base é coat. argamassa? Não é. Ah, Inclusive, nele também tem fibra de vidro, tá? nele, na composição dele. Também tem fibra de vidro. E essa, e o... E perdão, resina. O nome O quê? do cimento? Base coat. Base coat. Base O base coat. coat é uma preparação, e nessa preparação é feita em loco, ele já vem preparado Já para vem aplicar. no saquinho, como se fosse uma argamassa. Nós batemos ele e fazemos a instalação dele na parede. Por isso que o povo fala que é argamassa, Ricardo. Por isso que ele pensa que é O povo argamassa. vê o saquinho Então. lá e fala, não, é argamassa. Mas não é dentado, Aí é o, liso. aí o pessoal vê o isopor na obra, fala lá, o isopor que eu uso dentro da minha casa, porque ele é Exatamente. branco, tem os porinhos, é a mesma coisa que eu faço a maquete do meu filho, por esse trem não vai aguentar. Para quem não assistiu esse podcast com a Residere. Exatamente. Para quem assistir já vai tirar essa dúvida agora. Se você olhar esse produto, você vai ver que ele é muito mais compacto. Ele é denso, totalmente denso. Sim, exato. Então ele não tem aqueles poros que tem o EPS, por exemplo. Mas o EPS também tem uma compactação que é utilizado na fachada. Se você pegar o da escola e o outro, você vai perceber a diferença entre um e outro. Mas eu sei que você está brincando, mas é interessante trazer isso para a mesa. Com certeza. Porque as pessoas realmente usam. É fazem. fato, é fato, é fato. Só uma questão, aproveitando já o modelo das placas aqui. Isso é lógico, é só o modelo, mas para aplicar, vamos supor, você vai construir uma parede desse tamanho. Que tamanho que vai ser essa placa? Você A vai placa fazer um formato só, vários? tem vários tamanhos. Inclusive, a gente pode pedir para a fábrica fazer. Por exemplo, a gente tem placas hoje de 3 metros. Porque assim, quando você começa a produzir em grande escala e você consegue pegar um fabricante vai mandar uma carga completa, ele fabrica a placa em 3 metros, já o pé direito total da casa. Então, quanto menos emenda você tiver, Sim. menos mão de obra. Sim. O que o Justo está fazendo? Se eu não me engano, ele deve estar na 6ª casa já de teste. Ele está fazendo com que cada vez ele melhore a tecnologia e agilidade com menos mão de obra. Então, se você tem uma placa, nossas placas, elas medem hoje as de fechamento externo em 20 por 2,40, certo? Só que se eu tenho as membranas hidróficas, tinha somente 1,20. Agora nós temos membrana hidrófica de 3 metros. Nossa. Então ela era 1,20, a gente fica colocando, envelopando toda a obra. Agora nós temos 3 metros de membrana hidrófica. Então cada dia mais para diminuir. Primeiro, nós temos menos vazão de respirabilidade. A manta está totalmente protegida. Sim. Segundo, que a gente vai diminuindo essa força também dentro da obra. Porque, por exemplo, se eu coloco uma placa do chão ao teto, eu não tenho que subir na escada. Olha o risco. Eu não tenho... E agilidade no processo, Total. né, Ricardo? Esse que eu fui pensar. Total. Então a gente só tem um tratamento de junta no linear da placa. Não precisa ficar fazendo os topos. Quando você vê o drywall, você percebe. O drywall 1,20 por 1,80, tem também 1,20 por 1,40, mas o padrão das obras é 1,20 por 1,80. Então você tem uma emenda de placa aqui, outra aqui embaixo, que faz a amarração, como tijolo, né? A placa faz o mesmo sistema. Então, assim, você vai montar uma parede como essa, vai gastar 3 placas, se você pedir ela direto com 3 metros. Sim. Senão você usa 4 para fazer as emendas de cada uma delas, entendeu? Legal. Muito bom, muito bom. E dentro dos mitos hoje é o que mais tem, né? Dessas situações de comparações com isopor e afins, argamassa. Total. Ah, vai rachar, não vai aguentar. Uma das situações do steel que o pessoal tem, assim, comenta um pouco sobre as trincas e as dilatações. Exatamente.
Hoje no Steel, hoje, de que maneira que isso a gente tem resolvido isso, solucionado esse problema do Steel? Eu vou até tentar traduzir isso para todas as suas perguntas, essa resposta vai servir para todas elas, a gente vai discorrer todas elas, Aham. mas eu vou responder já para que responda todas. Projeto. Projeto. Boa. Projeto. Porque assim, pensa comigo, você teve um problema de pele, a sua pele está avermelhada, começou a te dar febre e tal. O problema está na pele? Não. Não, às vezes o problema é outro, às vezes ele é estrutural. Uhum. Então, cada etapa dessa obra precisa ser autossustentável. Então, se eu tenho um projeto mal elaborado em relação... Vocês sabem, isso acontece em qualquer sistema, tá, pessoal? Não é só do Steel, mas Fato. a pergunta é pro Steel. Mas um projeto estrutural mal elaborado, ele vai gerar problemas seríssimos de fissura. A mesma coisa acontece no Last to Frame. A única diferença do Last to Frame é que nós temos essas telas de sobreposição que fazem com que qualquer movimento de dilatação, porque a obra dilata e o Steel dilata muito mais, você consegue fazer essas correções. Então, mas a placa, a membrana, o base coat, todos eles têm a sua função desde que o seu projeto seja bem elaborado. Um projeto estrutural, como eu disse, ele tem que ser autossustentável independente do fechamento. Então, se você está vendo uma fissura numa obra de Last to Frame, o problema não está sendo na placa. Às vezes a mão de obra não trabalhou de forma correta, porque existe um espaçamento entre cada parafuso para fixar essa placa. Sim. E as pessoas não entendem isso. Então, não, vamos lá, vamos agilizar porque o Steel é rápido. Porque o que acontece no Steel? Existem 2 pontos. Primeiro ponto, você precisa demonstrar que ele é funcional. Você falou que é rápido e não quero ver. Aí Sim. 3 dias você verticaliza. Só que você gasta mais 3 com a obra parada só fazendo ancoragem. Fixando parabolt ou chumação química. Então você demora um tempão. E a pessoa viu 3 dias e depois parece que a obra parou. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então a gente realmente é mais rápido, entende? Mas se não respeitar cada processo, aí começa a vir fissura, porque às vezes o projeto é muito bom, mas a mão de obra contratada não é tão boa. Porque tem muita gente migrando. Steel não é drywall, postei ontem. Exato. Muita gente está migrando do drywall, né, Márcio? E Claro. achando que é simples, é só chegar e fazer a instalação do Steel. Primeiro que não é que você está no sol, drywall você trabalha na sombra. A pessoa fica um dia no canteiro achando que é simples. Sim. Então, é exatamente sobre isso, né? Entender que o sistema tem um projeto pronto para suportar tanto carga, como fechamento, como acabamento, e aí só não vai trincar a placa se a sua base for bem feita. Às vezes acontece do radier ser mal feito, porque a pessoa fala, não, o radier eu faço, você só faz o Steel. Mas se a gente não gerencia, não entende o que está sendo feito, não teve compatibilização entre projeto estrutural de carga e o que você vai construir de base sólida para receber essa casa, mesmo sendo, porque todo mundo pensa, é leve. Faz um radier de 20. Eu ouço muito isso. 25, coloca uma malha pop aí, 2 caninhos no meio. É mais ou menos. Mas eu ouço. Tá igual Aí, o pessoal mito. fazendo. Tá Mito igual o total. pessoal vindo pra colocar treliça e tudo mais, que já resolve, não precisa muitos ferros. Isso, é isso aí. É bem isso. Então, às vezes o radier é a causa da fissura. Mas a gente faz o quê? Steel não presta. Entende? Então, quando você vai contratar uma empresa, eu falo para você, né? Se você for contratar a Residere, por exemplo, você fique tranquilo, que você vai estar bem seguro. Mas se for contratar uma empresa, não sei de onde você está assistindo esse podcast, busque sempre empresas que sejam, que tragam segurança para você em relação a isso, né? Que te deixe seguro em relação a toda a base do sistema. Eu, por exemplo, se não tem compatibilização dos projetos, se eu não percebo que o engenheiro estrutural da construtora não conversou com o engenheiro estrutural que fez o aço, eu não executo essa obra. Porque precisa ter relacionamento. A gente perde mais tempo em projeto. O Steel, qual a Sim. diferença? Foco no projeto. Depois a obra vai ser muito rápida, não dá para perder tempo. Até porque o Steel, toda a parte de cortes e definições é feita em cima do projeto. Né? Exatamente. Depois de feito, não tem como. Não, tira esse tijolo daqui. Não Não, sai. Depois não dá. de feito os cortes e mandadas as ferragens e tudo mais, só como fala, o tipo dos Lego e montado, se você for montar, é aquilo lá. Não tem como, vamos tirar uma rebarbinha aqui, não existe, né? Não tem. Para você ter uma noção, até a parede, o que a gente fez nessa obra de Presidente Prudente? Toda a base dela, ela tá em aço laminado, aço pesado. Quase 60% de todas as paredes, eu fiz elas separadas da base estrutural. Então, eu posso mover essas paredes sem precisar do engenheiro assinar um RT para mim, porque ela tá como drywall. Então, o cliente Entendi. pode fazer essa mudança dentro do... Olha a facilidade que ele tem. Agora, vai quebrar uma parede e abrir uma porta na sua casa. Sim. Vai fazer isso num prédio. Esquece. Tá perdido. Primeiro que para liberar isso já é terrível. Então, por exemplo, os prédios de Floripa, muitos prédios também em São Paulo já estão sendo construídos todos na parte interna com drywall. Porque você não tem essa burocracia, você pode demolir e inclusive com a parede de sacrifício. Então tem 2 paredes, uma do cliente e uma sua. Você pode mudar ela quando você quiser. Então você traz essa facilidade
né, de manutenção também dentro do sistema. Muito Mas bom. parece que a Residere já tá na frente, né? Ela já entende um pouco do estilo. Já tá tão pronto. A gente, pelo tempo de mercado, né, Márcio, que nós temos hoje, a Residere mesmo, ela tem 8 anos, mas o grupo se junta aí uma somatória de mais de 15 anos de expertise Olha no só. mercado. Então, nós conhecemos a tecnologia, conhecemos o Steel, conhecemos o EPS, conhecemos o XPS, conhecemos o ICF, né? Então, nós conhecemos também a tecnologia de concreto armado, nós conhecemos a tecnologia que faz isso por blocos, com concreto, com estrutural, com placas cimentícias, na área dos barracões também, fechamento em blocos, fechamento em estrutural, tanto em bloco como estrutural cerâmico, que aqui na Nossa. nossa região não tem estrutural cerâmico, é uma das coisas que também é uma tecnologia e ajuda bastante, mas hoje não temos o estrutural cerâmico na nossa região já de uma alta demanda tratando isso. Então hoje, se você, dependendo da olaria que você for, o pessoal que faz as blocos, lajotas, sim. os blocos normais, eles não conhecem o estrutural cerâmico. E existe já uma linha já para isso. Então, assim, nós somos a tecnologia, nós buscamos a tecnologia, estamos conectados com a tecnologia, por isso que nós temos todo o interesse e também queremos fomentar isso aqui na região de Maringá, porque eu acredito que a tecnologia move e isso tende a se mover a cada dia mais. E como o Ricardo pontuou muito bem, Justus está trabalhando sobre isso, está se fazendo estádios, né? Fez Tá estádio fazendo Red um Bull. estágio, o Red estádio Red Bull foi feito em steel frame. Sim. Então, assim, você imagina a carga de pessoas que não tem em cima dessa... Não é a área de serviço, a área de convivência, não é. Não é drywall, Nós não. estamos- não, é o nós- drywall. Nós Não é estamos drywall. falando de arquibancada. Arquibancada. Pessoas pulando na hora de um gol lá, né? Exatamente, exatamente. Então você vê para onde que vai essa tecnologia. E é óbvio que a Residere, com conhecimento e com essa situação que nós temos de trazer o novo para o mercado, nós entendemos o ruído que causa o steel frame no mercado. E entendemos que hoje aqui em Maringá o que tem é muito ruído, por quê? Por não conhecer a tecnologia. Sim. Por não ter o entendimento, por achar que o isopor, igual eu mencionei, o isopor que é feito em casa é o isopor que é Da colocado escola. na parede, É. exato. Então, o não conhecer, o não estar perto, não entender o produto, não saber como funciona, é onde que acaba travando muitas coisas. Hoje nós vivemos isso no mercado, com a nossa forma de trabalhar, com a nossa tecnologia, com a forma que nós fazemos, como nós fazemos, quem está de longe fala, não, isso não existe. Não existe eu comprar um imóvel na planta sem ser vertical, ele ser horizontal, existe. Nós fazemos aqui, temos tudo pautado e trabalhado para que isso realize. Então, tudo que é novo gera situações de Sim. não entendimento. Sim, Então, sim, o novo gera isso. Sim. Porque o rápido, né, Léo, desmistificando isso, rápido, lá steel frame é rápido, a Residere é rápida, não. A Residere tem um processo respeitado, já foi validado. Exato, igual o light steel. Você, não é que é rápido. Não, É feito, se torna rápido da maneira correta. Exatamente. Não Isso. adianta você querer Isso fazer mesmo. algo rápido Não. e falar que vai sair bem feito se você não fizer ele da maneira correta. Ah, tem 3 parafusos aqui, não vou tirar um, deixar só 2. Não tá Exatamente. certo, é mais rápido, mas não vai ter o resultado que precisa ter. E é E aí Uma- trinca na janela lá do canto. Esse parafuso aqui, ele pode trincar a janela lá do canto. E a culpa é de quem daí depois? Ah, Do todo Sobra steel pra frame. todos. Sobra pro steel Sobra frame pro como steel frame. inteiro. Sobra como steel frame. Um erro, uma falha humana, o não entender o projeto, o não conhecer. E nós temos visto hoje, principalmente pela questão, volto a pontuar, o tempo. Hoje o que nós não temos e que está cada vez mais escasso É é tempo. tempo. É tempo. Então você imagina, hoje nós estamos no mês 5. Imagina se você hoje vir entender, conhecer o produto, conhecer o projeto, entender como que funciona o steel frame e você poder passar o Natal dentro da sua obra, Exatamente. dentro da sua nova casa, Exatamente. dentro de... Sim. Cara, isso Isso é mito fantástico. não? É mito não? Não é verdade. mito, isso é uma Não verdade. conhecendo a Residere, Isso é pode fato. acontecer É uma- isso. Não só a Residere, porque daí a gente precisa de tecnologia, né, Claro. Márcio? Conhecendo a Craft também, Claro. conhecendo o que o steel frame entrega, com isso a gente consegue fazer. Mas vem uma pergunta, Léo, mas quantas obras você vai conseguir tocar simultâneo hoje? O do quê? A Residere hoje, a Craft, ou parceiros, mas eu acho que daí entra outros parceiros também, né? De capacitação, né? Exatamente. Capacitação. Nós temos aqui, o Márcio pontuou bem, o Ricardo também traz essa situação junto com o Márcio também, com o pessoal todo, sobre a qualificação.
Então, assim, hoje nós estamos aqui com o pessoal da Craft e o mercado, eles têm as suas demandas, também têm as suas obras para atender, mas também conseguimos qualificar aqueles parceiros que estão executando obra com a gente e quer conhecer o Steel Exatamente. Frame, né? Quer Exatamente. fomentar isso também aqui na região, quer se tornar um parceiro. Uma seleção, vamos falar em ritmo de Copa, vamos falar alguma coisa assim. Nós estamos finalizando para emplacar o selo Residelli de qualidade. Então, Opa. isso vai fazer muito sentido. E junto com a Craft, junto com o Ricardo dando treinamento e mostrando para o pessoal como que funciona e a forma que isso funciona, isso resolve muita coisa. Então, hoje, uma das situações e que nós queremos trazer também para os nossos parceiros, principalmente não o parceiro que está aqui na ponta, na mesa, o que está vendendo, o que está trazendo o cliente, não só, mas o parceiro que está executando a obra, a Exatamente. qualificação para ele. Não é falar, você não sabe, tchau, obrigado, Sim. vai caçar o que fazer. Não, Sim. nós temos como, e com a estrutura de vocês, o que vocês estão trabalhando sobre isso, é possível também qualificar os parceiros que estão ativos. Com certeza, até porque ninguém gera uma parceria de longo prazo para quando chegar um sistema inovador, você falar assim, agora eu não preciso mais de você, né? Se chegou um sistema inovador que ele é mais leve, que ele é mais rentável para você, que você tem mais praticidade, se você é um pedreiro, um construtor ou um eletricista e você tem esse perfil de aprender o novo para você conseguir faturar mais, se desenvolver mais financeiramente, também na questão emocional, é uma obra muito mais rápida, então tem um desgaste emocional muito menor. Então, a gente está aqui também para isso, para capacitar e ensinar vocês a trabalharem dentro do sistema de uma forma qualificada, né? Por exemplo, às vezes pode ter alguma obra aqui em Maringá que alguém viu uma fachada toda trincada e tudo mais. Quando você passa por essa obra, você já sabe assim, principalmente você que assistiu esse podcast ou você que vai participar do treinamento, você vai automaticamente falar, opa, isso aqui não tem nada a ver com a placa. A placa só sobrou para a placa, entendeu? É a pele vermelha ali por conta da febre interna. Então, esse conhecimento... que conhecimento ele expande a nossa mente, ele abre várias janelas, né? Sim. Então, além disso, a gente traz também para a Residelli a mentoria Acontece, que é uma mentoria que dura 3 meses de capacitação, onde nela nós temos 10 aulas com os melhores do Brasil, que dão aula, inclusive Maria Tereza é a mulher que praticamente trouxe o sistema para o país, e ela dá aula dentro da mentoria Acontece, como outros masterminds, a Sheila, que é da obra 5.0, que faz praticamente quase todos os McDonald's do Brasil. Essa pessoa tem o maior resultado de o tempo. McDonald's usa essa tecnologia? Só Não o McDonald's. McDonald's. Não é só fast food, então? Não, só o McDonald's Ele não é usa. rápido só no fast food? Não é só no hambúrguer, não. Ele demonstra que pode ser rápido no sistema. Claro. Então, esse ecossistema de educação, ele em pouco tempo, ele deixa você pronto. Pô, Ricardo, mas eu vou aprender em 3 meses. Não, você vai aprender em 3 meses toda essa base e você tem a oportunidade dentro da mentoria de aprender dentro do canteiro de obras. Legal. Sendo pago, Isso é tá? legal. Isso é um Não, diferencial. então, né? pensa comigo. Você é um eletricista ou um pintor que quer aprender, ou pedreiro que quer aprender Last Frame. Beleza, eu pago pela mentoria. Ok. Só que aí surgiu uma demanda grande de obra. Eu não vou fazer um curso para você. Às vezes, a gente pode ter um curso aqui para todos aprenderem, inclusive arquitetos, engenheiros, investidores, pode participar. Mas você pode aprender do nosso lado, executando do nosso lado. Então, quem está do nosso lado, eu falo pela própria Craft, em menos de 3 meses você está pronto para executar sua obra. Claro, com muita coerência, consciência sobre todo o sistema. Mas em 3 meses, não é um curso de 3 dias que você vai sair profissional. Não, você precisa estar no canteiro. Você precisa errar no CNPJ de alguém. Então você pode errar no meu. Porque com gestão eu controlo o seu erro, entende? Então é assim que a gente faz. Não, mas essa É muito mais fácil gerar uma oportunidade assim. Porque você tem o seu pedreiro, né? Até desculpa, Márcio. Não, que Você tem o isso. seu pedreiro, que você é apaixonado por ele. Um cara construtor que você, cara, não, esse cara é fiel a gente. Cara, como é que eu faço? Surgiu uma obra, tal, ele gostou do sistema. Deixa ele comigo. Aí ele vai ficar com a gente, com a mentoria Acontece, com a Craft, e a gente vai falar para ele. Ele vai se apaixonar porque não tem como. Quando ele começar a ser experimentado no canteiro, falar, cara, eu quero isso. Foi por isso que quando a gente, só uma adendo, né, Márcio? Quando a gente desenvolveu essa comunicação de parceiros, o intuito era o quê? O Ricardo trazer todo o conhecimento e o know-how do mercado já, e a Craft sendo uma base para trazer as pessoas conectar com a gente e nós viver a experiência da obra no dia a dia. Então é um trocando informação com o outro com uma base do gerenciamento, entendeu? Legal. Então, essa aí, você respondeu a pergunta que eu ia fazer a respeito da mão de obra, né? Eu, na minha visão, né, eu acredito que é assim, uma das principais dores, né? Sim. A falta de mão de obra qualificada
Porque daí chega um cara, eu sei fazer, eu sei montar, vai e faz um trabalho, Não. né? Aí A fala Lego Isso. diminui muito. Mas é como um Lego. Mas as Sim. pessoas usam a palavra Lego como se fosse fácil, né? Sim, sim, esse é um mito, essa é uma verdade, não é um mito, né? A falta Isso. de mão de obra realmente é. Sim. Mas foi nesse quesito que o Ricardo, acredito que ele saiu na frente, desenvolvendo a mentoria, capacitação. Uhum, Só que uma capacitação hoje só teórica gera muito borbulho no mercado e uhum. pode prejudicar o sistema. Sim, sim. Como o Justus ele desenvolveu um offsite muito bem pensado, ele está validando o processo em loco, dentro do offsite dele, mas para juntar o mercado simultâneo com a demanda. Porque se nós for comparar aí a agenda 2030 aí do mercado, a sustentabilidade vai ter que prezar tudo. Eu acho que a Residere já está na frente disso, com essas informações, com a tecnologia trazendo, e a gente já pensou também no nosso offsite aqui, de como desenvolver esse projeto. Uhum. Então, por isso, através da mentoria Acontece, a gente conseguiu explanar um pouco mais e conectar com parceiros regionais, entende? Sim. Então, por isso, mais uma vez, É, o Residere saiu na frente. Fora as conexões, né, Márcio? Aí a mentoria te coloca em mesas, não são mesas, são mesas com cases, né? De Uhum. pessoas que têm resultado, que já performam no sistema. Então não é alguém, não tem teoria. Por exemplo, nas nossas aulas de mentoria, não tem slide. Tem slide quando precisa mostrar alguns números, né? Algum Sim, organograma, sim. mas a maioria é como você faz. Com quem você se conectou para alcançar. Aí a pessoa fala, poxa, peraí, eu consigo ir de 0 a 100. Ah, mas você não vai. Vou sim, de 0 a 100 eu vou com a Ferrari. Do lado de quem? Né? Com a Residere eu vou até onde? Né? Com a Craft, com o Ricardo, a gente vai. Então, junto, a gente consegue sim levar, como esse podcast. Esse podcast, ele traz uma amplitude para Maringá e região, uma abertura de mente para as pessoas entenderem, poxa, peraí, não é o que eu estou imaginando. Eu quero experimentar isso. Eu quero entender um pouco disso. Aí vem, toma um café na Residere e sai daqui com o contrato Sim. fechado. Com certeza, com certeza, com certeza. Ô, Ricardo, você tá com um papel aí? Esse papel é do... Legal. Vamos lá. As pessoas falando. Vamos voltar pro projeto. Bora. Esse aqui é um bloco, só para vocês entenderem. Entre as treliças de uma laje, a gente passa uma treliça aqui e outra aqui. Vamos supor que essas treliças têm uns 6 metros, elas estejam passando por aqui. Esse é um bloco de contraventamento. Ele trava as treliças para que ela não flambe, não faça isso. Então ele fica entre as treliças. É parafusado e ancorado aqui. E as pessoas, pô, mas como funciona o projeto e tal? Só para você entender. No projeto estrutural, ele já vem o nome, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu vou tentar esclarecer aqui. Ele vem o nome do painel, FT1. Às vezes eu vou ter FT1 vezes 300. Às vezes eu tenho 300 desse, como tivemos 400 agora nas geminadas. Exatamente. 400 desse. Ele vem o peso desse painel, que ele tem 2,7 quilos, o peso, e ele vem a quantidade de parafuso que eu preciso utilizar aqui. Então, quando a gente fala sobre não ter desperdício nenhum, eu consigo controlar, através desse projeto, aquilo que o projeto entregou para que ele seja sustentável e funcione na realidade que foi pensada no projeto. E eu consigo fazer também a margem de erro, né? Porque a pessoa já sabe que aqui tem 6 parafusos, um exemplo. Se ele sabe que aqui tem 6 parafusos, ele vai ter que fazer uma conferência. Inclusive, na hora da montagem, nós fazemos dessa forma, tá? Um monta, os dois montam, um confere, assina o papel, o outro confere e assina também. Então passa por várias conferências cada etapa. Um bloquinho desse. Então você tem um processo que, além de ser rápido, sustentável, leve, você tem um projeto muito claro. Então você diminui a margem de erro. Entende? Ah, quanto que eu vou colocar naquele concreto? Ah, vai ser tanto de areia. Não tem essa. Tá claro para você. Porque uma das coisas, né, Ricardo, é trabalhar nas escuras, né? Eu acredito que a tecnologia vem para se antecipar isso, né? Então, por exemplo, ali você consegue ter uma previsibilidade do que realmente está no projeto. Se é 16 parafusos, vai ser os 16 parafusos, vai ser no ângulo direito ou esquerdo, vai ter a conferência, então já tem um manual Prontinho. preparado para depois para a conferência, vai seguir o mesmo escopo, né? Até para colocar cada um na sua cadeira. Claro. A minha cadeira é de executor. O que eu vou executar? O que está em projeto. Exatamente. Não tem aquele jeitinho. Sabe aquele jeitinho que vamos cortar aqui? Inclusive, vários desses painéis, pessoal, eles já vêm, quando a gente faz a compatibilização de projeto entre hidráulica e elétrica, ele já vem com perfurações nele para que eu possa passar as mangueiras aqui por dentro. Isso já sai de fábrica previsto. Nos meus projetos, quando não tem a compatibilização, eu já peço para a fábrica sair 30,
Aí 1,20, se eu não me engano, 1,80. Eu já coloco as 3 alturas, que seriam de tomada média, baixa e tomada alta. Legal. Então já sai de fábrica assim. Ricardo, não perguntou, mas eu vou responder. Eu posso furar, se eu precisar fazer um furo de serviço? Pode, desde que você respeite 50%. Se o aço tem 90%, você vai cortar apenas metade. Tem uma máquina que você só aperta um alicate e você abre. Nunca no canto, porque aqui eu tenho uma placa de fechamento. Então se eu vou parafusar ela, eu vou furar o cano. Ela fica sempre no eixo. Entende? Mas Então eu então posso... não é com o serrote, então. Não é com serrote. E nem com disco abrasivo, porque o disco abrasivo ele queima toda a galvanização. Ah, Ricardo, mas tem lugar que não entra a máquina. Corta, compra um Galvite que vem em spray, R$ 28, e você pinta ele de novo, proteger o seu aço. Entendeu? Então são cuidados que algumas pessoas não fazem. Então a gente cansa de chegar em obra, tá? Quando a gente vai fazer alguma vistoria ou algum laudo que alguém precisa de ter algum problema, eu acompanho muito essas patologias, porque a Maria Tereza, o próprio Samuel Romero, eles também dão aula da mentoria. Então, eu aprendo muito com os erros dos outros. Então, às vezes a gente sabe, né, de algumas coisas que acontecem. Eles não abrem, mas a gente sabe, né? A gente fala, ó, aconteceu isso aqui, esse é um problema que aconteceu e tal. E a gente consegue entender quais foram os problemas que geraram aquela patologia. Legal. Né? Aí, o Samuel até fez um vídeo esses dias. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele ainda, nem que seja pelas mídias sociais. Ele estava fazendo uma correção numa casa onde uma árvore caiu. Não foi analisado o bioclima dessa obra, porque está no meio de uma mata. Então imagina a quantidade de umidade que tem nesse espaço. Nossa. Imagina. E aí lá foi utilizada a placa USB e tudo mais. Quando a árvore caiu, ele até usou ele trouxe isso para uma área muito de mentalidade, espiritualidade, quando ele contou essa história. Que às vezes a árvore precisa cair para você poder limpar a casa, né? Então às vezes acontece um problema na nossa vida para a gente poder fazer uma reestruturação. Então caiu, quando ele abriu, tirou a madeira, estava cheio de bolor dentro da parede. Porque não foi utilizado o sistema correto para aquele bioclima. Entende? Nossa. E às vezes vocês podem pensar que o bolor só acontece nas obras de last to frame. Tem obras de alvenaria com muito bolor porque não teve essa preocupação com a respirabilidade da obra, entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Ricardo, então, se sobrar 20 parafusos, tá tudo bem? Ou utilizar um outro, né? Ou utilizar um outro parafuso, por exemplo, né? Ou utilizar. Vou usar o mais barato. Ou eu posso colocar, eu acho que pelo que eu tô vendo aqui, só tem um parafuso só, não ficou legal não, posso pôr 3? Então, boa pergunta. Pra obra ficar mais forte? Parece Isso que não não tava- olha a resposta dessa pergunta. Isso não estava no radar, hein, velho? Não estava no radar essa pergunta, hein? Extraordinária essa pergunta, porque muitas e muitas vezes as pessoas pensam que é o excesso de ancoragem que vai fazer com que essa obra funcione. Essa obra precisa dilatar, ela precisa movimentar, como qualquer tipo de obra. Então você faz uma obra totalmente... Vamos supor, vou falar um pouco sobre questão de efeito ghost. Já perceberam que vocês vão numa obra, você consegue às vezes ver os bloquinhos do tijolo? Ou os pilares? Quando chove, aí aparece que o tijolo some, mas só aparece as vigas, aquele sombreamento. Aquele é o efeito ghost, é o efeito fantasma, a gente chama. Por quê? Nós temos a viga maciça com uma temperatura. E aí nós temos o tijolo com respiração dentro dele, uma temperatura diferente, certo? Então, quando você tem esses dois sistemas, você consegue, ele acaba fotografando, por questão de transmitância, de temperatura para fora. Quando eu encho essa parede de parafuso, às vezes eu tiro a parte sustentável de movimentação dela e dilatação. Por isso que eu falo que não adianta você bater numa parede, falar que ela é rígida, ela cair em você e matar você em 2 segundos. O light to frame é uma opção também em outros países porque é leve, entende? É muito leve. Agora fala pra mim, que tipo de incidência a gente tem de vento que anda arrancando casa aqui no Brasil? Nós não temos esse problema. Graças a Deus nós não passamos por esse problema. Então nós temos um sistema leve, funcional, ágil, mas que tem que ser respeitado. Se eu colocar 5 parafusos aqui, às vezes eu vou travar, eu vou desrespeitar a alma desse aço, vai ficar aquele monte, enquanto eu tô achando, porque assim, quem vai colocar 5 é quem não tem conhecimento. Fato. Então, às vezes, tem cliente, ó, eu recebi uma ligação ontem, olha que legal. Primeiro perguntou da mentoria. Quanto custa a mentoria, tal. Eu expliquei, depois eu cheguei no valor. Falei, não, eu mesmo vou construir. Cheguei no valor da mentoria, eu mesmo vou construir. Tá tudo bem. O que eu faço? Cara, não importa se você é mentorado ou não. A mentoria começou com a ideia de educação. Sim. De ver o que estão fazendo com o sistema. Então, por exemplo, estar com vocês hoje pra gente é uma honra. Ver que tem empresas como vocês querendo utilizar o light to frame como base para as obras. E muitas vezes, se vocês tivessem visto um case diferente daquilo que a gente está falando, daquilo que vocês já perceberam de execução, vocês não estariam tendo essa conversa. Porque não adianta. O case, né, como que eu posso dizer? Essa visão do que está pronto, ela traz esse resultado.
né? Ela traz o resultado total para você falar assim, não, realmente o sistema é funcional. E vocês acreditam nisso total. Sim. Agora tem gente que vai construir a obra vai dar problema, e quando vocês passarem a olhar, as pessoas passam, vocês já devem ter passado em alguma obra de Light to Frame e visto e falado, não, o steel não presta. Ou o que acontece? Quando você faz algo bom para alguém, 3 pessoas vão te elogiar. Parabéns. Natural. Ô, cara, parabéns. O cara vai te indicar para 3. Faça algo errado para alguém. Sim. Natural. Uns natural. 20. 300, ele vai te destruir. Fica por 100. Então a excelência, ela é sua obrigação para captar bons clientes, Fato. isso é um fato. Fato. Mas se você fizer algo errado, pronto, tá destruído. E a Mas nossa- agora você acabou de falar dos alicerces da Craft, né? Que é prezar pela excelência, entendeu? E o respeito com o processo. Sim. Que hoje, por isso que tem que ter uma formação adequada para a gente ter uma base. Para a Residério hoje, por exemplo, comercializar um produto, trazer um cliente e conectar com a gente, ela tem que ter uma confiança. E eu acho Sim. que é isso que o mercado hoje está deixando a desejar um pouco, de querer só trabalhar com preço Exato. e esqueceram do valor, entendeu? Exatamente. Inclusive, foi a pergunta que você me fez agora há pouco, a gente falando de valor, né? Você comentou assim, pô, a gente vai fazer porque é mais barato, né? Lembra que você ainda comentou? Aham. E aí eu trouxe um outro pensamento para dentro, né? Exato. Se você tem uma obra mais sustentável, mais leve, mais rápida, o desgaste emocional, porque assim, o tempo, como você bem colocou, o tempo é o maior valor que nós temos. Porque, eu amo minha família, mas eu tenho tempo de qualidade para ela, né? Então eu preciso ter tempo para estar com as pessoas que eu amo. Então quando você fecha um sistema que ele não fica tocando seu telefone, não te dá problema, você rápido vai vivenciar aquele sonho de estar morando na sua casa. Então isso custa. Só que isso tem um valor maior, às vezes, no papel, mas quando você tira tempo, você tira a questão energética, de economia, quando você tira o desperdício, porque ninguém, às vezes, não consegue fazer a conta fechada da alvenaria total. Porque poucos calculam o que vai de caçamba pro lixo, não é? Exatamente. Então, isso eu tô falando quando você contrata um construtor, não a Residério que já tem todos esses parâmetros. Mas você percebe o seu dinheiro indo embora quando você olha a caçamba cheia. Uhum. Né? Eu levanto toda a parede, eu venho com a máquina, corto tudo, tiro tudo de novo para passar o conduíte. Entende? E no estilo não tem isso. Né? Então, assim, esse movimento, né, que acontece para validar cada dia mais um sistema que já está validado em outros países subdesenvolvidos, né, em outros países que já têm muito resultado, ainda é uma luta para a gente por conta da tradicionalidade, mas a gente precisa entender que se você tem um Fusca e se você tem uma Ferrari, né? Então a Ferrari, o steel frame é a Ferrari da construção industrializada. Muito bom, muito bom. Isso é bom demais, isso é bom demais. Ricardo, pra gente finalizar aqui, que se deixar, nós vamos até amanhã cedo aqui, que a gente já falou de tecnologia. O Márcio falou nem de... começou a falar. Então, e ele falou de tecnologia, nós não paramos, nós gostamos bastante. O que você traz hoje de conselho, assim, para construtores, engenheiros, arquitetos, para estar falando sobre o steel frame, para que comece a atuar com o steel frame? Tá, eu acho muito boa a sua pergunta também, porque assim, o nosso carro-chefe de fornecimento desse tipo de trabalho e de foco precisa ser vocês, arquitetos e engenheiros. São vocês que especificam. Então, se vocês querem ter mais tempo para fazer projetos e não ficar no canteiro de obra o tempo todo solucionando problema, o Light Frame já traz essa solução para você. Né? Então, ele já traz essa solução de qualidade de tempo, como o próprio Léo comentou. Mas o que eu percebo desse processo, quando a gente trabalha arquitetos, engenheiros, os próprios investidores, é assim, para que você absorva esse conhecimento e passe pela experiência. Inclusive, tem um evento, chama IEMSO Steel, que eu me proponho a trazer ele para Maringá, junto com a Residério, tá bom? Olha aí. Esse é um evento onde todos os masterminds da mentoria estarão aqui. Então, a gente pode conversar e já preparar esse evento para ele acontecer aqui, para colocar esses profissionais, investidores, arquitetos, engenheiros, para ouvir um pouco do sistema e ouvir de pessoas que já construíram 60, 70 casas aí dentro do sistema. Então, eu acredito que você é o maior especificador do sistema. Então, se você quer ter menos dor de cabeça, se você realmente quer parar de sofrer um pouco com obras de alvenaria convencional, ou se de repente você quer realmente migrar para a tecnologia, não só pelos cases que às vezes pode ser ruim da alvenaria, que nem sempre é, a alvenaria não é um bicho-papão, ele realmente pode ser surreal em entregar os prazos, mas experimentar esse sistema, ele faz com que você também esteja num patamar diferente do nível das pessoas, do nível dos profissionais, porque se eu sou um arquiteto que eu utilizo um sistema como Light to Frame, eu também estou entendendo
que eu estou mostrando para o mercado que eu tenho um pensamento diferente. E aí você se encaixa num outro patamar de busca por orçamentos, né? Então eu acredito muito nisso. Então quando pode parecer nichado, mas não é totalmente nichado, tá? Então assim, é um nicho específico, mas é um nicho que vai demonstrar que você está um passo à frente, que você está no mínimo estudando mais sobre sistemas construtivos, né? Sim. Então se você tem um desejo, né, de Maringá e região fechar essa parceria, entender um pouco mais, a Residere está aqui, me traz quando vocês quiserem, a gente ter esse bate-papo, mas o evento AM Soul Steel pode se tornar uma realidade aqui. Nós fizemos o evento AM Soul Steel, feito de alma e aço, dentro do espaço Joel J. Legal. Joel J, ele fez o prefácio do meu livro, eu tenho um livro chamado Acontece, e ele que fez o prefácio do livro, né, o livro, vou trazer o livro para vocês, de presente, e eu fiz o evento lá dentro. Então foi extraordinário, porque foi no escritório dele, onde tem toda a história dele, e o primeiro foi lá. O próximo pode acontecer aqui em Maringá. Show Com de bola, certeza, show de estamos bola. ansiosos. Bora armar isso. isso Muito aí. bom, muito bom. Pessoal, obrigado por essa aula, por tirar esses mitos e verdades aí. Obrigado por esse início de parceria que estamos estruturando cada vez mais junto aqui. Queremos já trazer novidades e fomentar o mercado de Maringá, começar a ver os esqueletos metálicos nas obras, Isso aí. seja bairro, seja condomínio. E o steel frame não tem limite, tá? Não tem estrutura para isso. Ah, não, tem que fazer uma casa de 50 metros quadrados, tem que fazer só uma casa de 300 metros quadrados, 5.000 metros quadrados. Não tem isso. O steel frame, ele vai com a necessidade em cima do projeto, como o Ricardo bem Exatamente. pontuou, a gente em cima do projeto consegue executar o steel frame tranquilamente. E a maior vantagem disso, que eu acredito que é o ponto-chave de hoje de todos, né, que é o tempo. Tempo não tem como Bem mais se perder. precioso. É o bem mais precioso, é o bem mais precioso. E você puder ter isso e ter a tecnologia com qualidade, previsibilidade e com a conexão que nós fazemos e com a gestão que nós temos da obra, eu acredito que unimos aí tecnologia, desenvolvimento e a entrega de um produto que traz qualidade e ainda ajuda com a questão do meio ambiente, né? Exatamente. É uma obra Sustentável, totalmente sustentável. Sem contar que dependendo do seu nível e tudo mais, a parte térmica então nem se fala, né? Exatamente. O nível, o ar-condicionado vai trabalhar mais tranquilo, se ainda não tem a fotovoltaica, que a tecnologia não vai gastar tanto com energia, Exato. então isso ajuda bastante, sem contar os barulhos das crianças, né? A acústica Exatamente. também, ela A ajuda acústica também. bastante, a acústica ajuda A bastante. briga nos prédios, né, nas casas. Exato, vai exato. diminuir, sabia? O síndico agradece. O síndico vai ficar bem tranquilo em relação a isso. Isso ajuda bastante. Mas, mais uma vez, Ricardo, obrigado pela presença, obrigado pela aula pra gente aí. Márcio, obrigado. Márcio, Deus abençoe. Obrigado. E assim nós finalizamos mais um ResiCast. E se você quer saber um pouquinho mais sobre tecnologia, pode nos procurar, chame o Márcio ou procure uma imobiliária parceira.